Mais um vídeo dos patos e dessa vez eu vou falar tudo que você precisa levar em consideração antes de iniciar uma criação. Mas é importante que você saiba que esse vídeo não é destinado para fins comerciais. Como eu crio os patos só como aves de estimação, eu consumo somente os seus ovos, então esse vídeo é sobre a criação doméstica e até como animal de estimação. Eu resolvi abordar esse tema porque alguns vídeos que eu já fiz sobre eles, principalmente lá no início, quando eles estavam novinhos, podem acabar incentivando muitas pessoas a iniciarem uma criação de patos, porque realmente eles são encantadores. Mas como tudo tem os prós e os contras, então é muito importante avaliar tudo antes de adquirir um animal. E isso vale para qualquer espécie, porque os animais duram muitos anos, será um comprometimento que teremos com eles. E caso surja um arrependimento por algum motivo, será difícil arrumar outra pessoa que cuide deles da mesma forma que a gente. Ainda mais se tratando de patos, que são aves valorizadas, cobiçadas para consumo, devido a sua carne ser vista como uma iguaria, uma carne especial. Então, o primeiro aspecto que eu vou citar que você deve avaliar é sobre o seu tempo disponível para tratar deles. Os patos, quando eles são criados presos, quando eles não vivem soltos em um sítio, onde encontram larvas, insetos, caramujos e um ambiente aquático disponível, nesse caso eles precisam ser alimentados pelo menos 2 vezes ao dia. Esses meus eu alimento de manhã e no fim da tarde. Então, se você não tiver esse tempo disponível, ter alguém para tratar todos os dias e por muitos anos, isso deve ser avaliado. E ainda tem o caso de alguma viagem que você pretenda fazer e irá ficar alguns dias fora, porque os animais domésticos são maravilhosos, mas acabam nos aprisionando nesse aspecto se não tiver alguém que possa cuidá-los nesse período. Outro aspecto, mas ainda em relação à alimentação, é que eles precisam ser bem alimentados. Os patos não podem comer só milho porque acaba sendo uma alimentação pobre em nutrientes e certamente ficarão mais vulneráveis a certas doenças. O ideal é tratar com milho e ração e ainda verduras. As fêmeas põem ovos, então elas precisam ter uma fonte rica em certos minerais. E aí entra a questão monetária. Um saco de ração de postura mais um saco de milho, hoje, em 2023, aqui no estado do Rio de Janeiro, está custando de R$100 a R$110 os dois juntos. Então é mais um aspecto que deve ser avaliado. Mas se você pretende ter poucos patos, só 2 ou 3, um saco de ração de milho vai durar bastante, vai durar até bem mais do que um mês. Outra questão é o barulho. Os patos são aves bem silenciosas comparando com galinhas, ganso e marrecos. Mas isso não quer dizer que em algum momento não façam barulho. As fêmeas costumam brigar para ver quem vai ser a dominante. E de vez em quando sempre tem alguma que desafia e aí fazem barulho sim. É impressionante, mas essas minhas brigam sempre quando o tempo vira para chuva. Isso é incrível. O barulho, esse barulho da briga delas pode incomodar caso crie muito próximo da casa ou tenha a casa de vizinhos aí muito próximo, caso seja um ambiente urbano. Outro período em que eles fazem barulho é quando a fêmea está querendo chocar. Nesse período a fêmea não gosta de aproximação do macho e toda vez que ele chega perto, a fêmea dá uns piados bem estridentes para tentar mantê-lo afastado. Mas caso crie só fêmeas e só uma ou 2, isso não será problema. O normal é elas fazerem esse piado que você está ouvindo agora bem baixinho, e isso não incomoda. Um caso complicado na hora de adquirir patos é que quando eles são muito novinhos, não dá para saber o sexo e pode acontecer de ser comprado alguns machos em vez de fêmeas. E caso isso ocorra, será um problema porque quando estiverem adultos, eles irão disputar território e as fêmeas. Só dá para ter certeza do sexo dos patos quando eles estão com 2 meses de idade, porque a partir de 2 meses é que os machos começam a ficar maiores.
porém com atraso na formação das asas e do rabo em relação às fêmeas. Bom, gente, esses podem ser alguns pontos negativos que você deve avaliar antes de iniciar a criação, mas caso isso não seja um problema, eu recomendo sim criar os patos. São aves maravilhosas. Quando a gente passa a criar e temos o interesse em observar o comportamento deles, a gente aprende muita coisa. Por exemplo, a gente percebe que os animais têm apego igual a nós humanos. Essas minhas patas, cada uma tem seu ninho, e elas demarcam colocando uma pedrinha, às vezes até compartilham o mesmo ninho entre duas, mas não com todas. Então, assim como nós humanos, os animais também têm o lance da amizade. Eles são mais amigos de uns, de outros menos, e tem ainda aqueles que só vivem brigando. É bem interessante. Inclusive a comunicação. Eles conversam entre si e até tentam se comunicar com a gente quando são criados com carinho, como esses meus. Quando existe uma amizade entre o criador e a criação, eles tentam mostrar o que querem, mas muitas vezes nós não temos a sensibilidade de entender. Quem convive com cachorro, por exemplo, sabe quando eles estão chamando, para passear ou querendo outra coisa. E os patos também pedem, também tentam se comunicar. Aqui eu estava perto de uma planta que essa pata adora comer e ela ficou olhando, pedindo para eu pegar para ela. São essas raízes de uma trepadeira que desce lá do alto da mangueira e ela gosta de comer essa parte vermelhinha que é bem molenga. Então essa é uma comunicação intuitiva e a gente começa a desenvolver aprendendo com os animais, dando atenção a eles. E como recompensa ainda temos os ovos. Tem pessoas que acham o cheiro de ovos de pata muito forte, mas dessas minhas não tem cheiro forte, tem cheiro igual a de galinha mesmo. Não sei se é a linhagem delas, porque realmente meus pais já tiveram uma pata mestiça e os ovos dela eram muito fedorento, ninguém conseguia comer. Mas as minhas são de boa, tanto que eu como quase todos os dias e de diversas formas. Então é isso, esses foram alguns aspectos que você deve avaliar antes de começar a criar patos. O intuito do vídeo foi passar um pouco de conhecimento sobre essas aves, principalmente para quem deseja tê-los como patos de estimação. Termino aqui, grato por assistir e até o próximo vídeo.